Olá, pessoal. Hoje nós vamos aprender sobre os fusos horários. Eu queria destacar a importância dos fusos horários e porque é uma matéria assim na geografia muito cobrada nos vestibulares, em concursos, principalmente no Enem, todo ano tem uma questão que envolve fusos horários. Então, essa aula sobre fusos horários, eu gostaria de dizer que tem um videozinho que eu coloquei aqui, o link para vocês acessarem para assistir esse videozinho, porque ele é uma animação feita, né? 1 minuto e pouquinho, só rapidinho. Então aqui eu tenho o link, quem quiser acessar para ver assim uma animaçãozinha, vai lá. Ok? Aqui nessa ferramenta não existe, né? Nesse aplicativo não existe uma ferramenta que dá acesso direto ao link, por isso que eu coloquei ele aqui. Ok? Falar em ferramenta, eu vou esclarecer que eu vou fazer esse primeiro vídeo aqui nesse aplicativo, né, no Prezi, e depois, quando eu vou ensinar os exercícios práticos, né, os cálculos, aí eu vou partir para um vídeo do celular mesmo. E eu vou postar logo abaixo dessa aula no Prezi, ok? Então, para falar de fuso horários, nós não temos que descartar o movimento de rotação, né? A Terra com esses dois movimentos, translação e de rotação. A translação está relacionada com as estações do ano, com a iluminação diferente, o calor, né? Tudo diferente. E a rotação, a principal consequência da rotação serão os dias e as noites. Mas todo mundo sabe que a Terra gira em torno do Sol, ao contrário que parece, né? Parece que o Sol é que gira em torno da Terra. Esse movimento aparente do Sol vai dar origem, então, à necessidade dos fusos horários. Os fusos horários, eles são de acordo com o que o Sol vai chegando, vai iluminando. Por exemplo, você tem um ponto norte, né? O ponto é o polo norte, você tem o polo sul, mas você não tem um ponto oeste e um ponto leste. Qual seria o ponto oeste ou leste? O ponto leste é aquele que o Sol começa a nascer. Então, aquele seria o leste, é onde está amanhecendo o dia. Ok? Olha essa figura aqui, que eu gosto muito dessa figura, porque vocês vão ver que a iluminação do planeta ela é totalmente diferenciada. A primeira coisa que você tem que reparar nessa figura é que a Terra tem um eixo de inclinação. E de acordo com esse eixo de inclinação, porque quando eu faço na sala, né, pego o mapa, pego o globo, aí você pensa que a luz chega assim retinha, igual os meridianos, né, que a gente traça na sala. Não. Como o planeta é inclinado, as localidades vão sendo iluminadas de acordo com a inclinação. Aí, assim, nós não estamos falando sobre translação, mas só para você prestar atenção nesse desenho. Olha o Polo Norte, né? Então, o Polo Norte, nesse caso aqui, ele está totalmente iluminado. Isso significa que o norte está no verão. Em contrapartida, o sul, aqui na Antártida, repare que ela está toda escura. Então, esse esquema aqui mostra o verão no norte e o inverno no sul, no hemisfério sul. Aí, voltando para os horários, devido a esse eixo de inclinação da Terra, nós vamos ter as localidades com o nascer e o pôr do sol em horários diferentes. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou explicar para vocês um mapa de fusos horários. Então, esse mapa é interessante. Você tem o meridiano de Greenwich ao meio, né? Por que o meridiano de Greenwich? É porque foi lá nos Estados Unidos, numa convenção em Nova York, resolveram que se traçaria o meridiano de Greenwich na Inglaterra, porque a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, ela foi o primeiro país a ter a necessidade de horários dos transportes que ficaram mais rápidos, né? As fábricas precisavam horário de saída, de entrada, então resolveu-se que seria em Greenwich, que é na periferia de Londres. E aí o mapa de fuso horário vai dar uma ideia para nós. Repare que tem os meridianos em linhas, eles são em linhas verticais, né? Lembrando que o fuso horário não tem nada a ver com a latitude, ele se refere à longitude. Então, esses meridianos,
eles são traçados verticalmente, mas se você reparar bem, quando chega nos países, eles dão umas voltinhas. Por que isso? Porque se o meridiano fosse traçado em linha reta, ele corria o risco dele cortar, tipo assim, uma cidade ao meio. Então, um lado da cidade seriam 2 horas e no outro seriam 3. Aí, como isso é uma prática muito difícil de lidar, aí eles fizeram o limite prático, porque na prática é diferente da teoria, né? Então, eu tenho o meridiano de Greenwich, dividindo a Terra em leste e oeste. Se você não sabe o que é leste e oeste, pode dar um jeito de aprender, porque se você não souber leste e oeste, você não faz os problemas de fuso horários. Como que a Eva ensinou que a gente define leste e oeste? Escreve a palavra sol, não é isso? Aí depois você apaga o S e aí o seu lado esquerdo é o oeste e o seu lado direito é o leste, correto? Então, voltando aqui aos fusos horários, repare que todas as localidades, vocês acharam o Greenwich aí, ó, embaixo ele está com o número 0. Então, todas as localidades que estão à direita de Greenwich, elas estão com a hora adiantadas. E à esquerda de Greenwich, que é o oeste, elas estão com a hora atrasada. Por quê? Porque a Terra gira, como eu falei, de oeste para leste. Tá certo? Então, aqui, olha, repare uma linha no leste, no extremo leste, tem uma linha pontilhada. Ela chama Linha Internacional da Mudança de Data. Porque quando se traça o meridiano de Greenwich, como a Terra é, é um globo, você traça a linha na frente, atrás tem a linha inversamente proporcional. Então, o que significa? Que aquela linha lá é a linha, a gente chama de LID, é a Linha Internacional da Mudança de Data. Essa LID está pontilhada aqui porque ela realmente também ela está no seu limite prático, né? Porque como é que uma cidade num bairro é dia 20 e no outro bairro é dia 19? Aí não dá, né? Então, por isso foi feita essa linha bem do outro lado de Greenwich, assim como o Brasil. A linha que tem do outro lado do Brasil, que a gente chama de antípoda, no Japão. Então, se o Brasil são 12 horas, no Japão são 24 horas. São 12 horas exatas de diferença. Olha que legal. Quer ver? Tem uma imagem aqui que eu adoro. Essa imagem aqui é uma figura, na verdade, né? Então, para vocês que já estudaram cartografia, ela tem uma projeção plana ou azimutal, não é isso? Então, o mundo é visto com centro no Polo Sul, que é na Antártida. Olha só, vamos entender esse desenho aí. O amarelo, repare que na linha amarela tem um sol em cima da cabeça dele. Então, aqui são meio-dia, porque a gente chama de sol a pino. Quando o sol está a pino, ele está em cima da cabeça. Repare que a pessoa de vermelho, ela está a leste. O sol já passou por ela, então ela já está em 13 horas. Agora está passando em Greenwich. Enquanto isso, as pessoas que estão caminhando em direção ao leste, repare que em Greenwich são 12, aqui são 11, depois são 10, 9, 8, por aí vai. Aí você me pergunta, mas e a pessoa de vermelho? Na hora que a Terra foi girando, ela vai, lógico que vai caminhando, né? E a hora que essa pessoa de vermelho chegar aqui embaixo nessa faixa laranja, essa laranja é a linha internacional da mudança de data, é a antípoda do meridiano de Greenwich. Significa que quando essa pessoa chegar aqui, vai mudar o dia. É muito legal isso, gente. Então é muito legal. Eu sei que vocês vão ter várias perguntas, né? E se um avião fica rodando assim, ele vai ficar com a hora parado? Uai, teoricamente vai, só que a gente sabe que o tempo está correndo, né? Então, muito legal, como se a Terra ele estivesse girando a Terra com o pé. Então, quem está na frente vai vendo o Sol primeiro, beleza? Depois, agora nós vamos falar sobre a forma da Terra. Isso também é importante para determinar os fusos horários. Todo mundo sabe que quando eu vou falar alguma coisa para vocês na sala, eu levo um globo, porque é a melhor forma de se representar a Terra. Mas a gente sabe que a Terra não é uma esfera perfeita. Ela tem uma forma que nós vamos chamar de geóide.
Essa, ela ela tem uma forma esférica, mas ela é um pouquinho achatada nos polos, então ela recebe o nome de geóide. Mas como ela representa uma circunferência, toda circunferência tem 360 graus. Se você pegar esses 360 graus e dividir por um dia, que são 24 horas, nós vamos ter um resultado de 15 graus. Então, o que é isso? 15 graus é o que vale cada fuso horário. Então, de 15 em 15 graus, as horas vão mudar. Tudo a gente vai ter que levar esse 15 graus como base. Aí você vai me perguntar assim, mas Eva, que distância que tem 15 graus do outro? Olha, depende. Se você estiver na linha do Equador, é lógico que vai medir assim 1.111 quilômetros. Mas se você estiver nas altas latitudes, o espaço é menor, né? Você vê pelo globo. Então, o espaço é menor. Então, um espaço mais reduzido, as localidades que estão aqui têm o mesmo horário. Na linha do Equador, as que estão desse tamanho assim têm o mesmo horário, ok? E aí, se você divide 360 por 24, você vai achar esse quociente de 15 graus, que é o que equivale a um fuso horário, beleza? Agora, para calcular o fuso horário, nós temos que levar em consideração os hemisférios, tá certo? Então, quando um hemisfério é diferente do outro, por exemplo, olha, o hemisfério, para calcular a diferença de horas, se os hemisférios forem iguais, você subtrai os valores e divide por 15. Se eles forem diferentes, você vai somar, né? Contrariando a regra matemática. Mas não preocupa não, que isso aí eu vou ensinar no quadro bacana que eu tenho aqui em casa. Um exemplo agora, um problema, né? Quando uma localidade está situada a 90 graus de longitude oeste, os relógios marcam 9 horas. Então, eu quero saber que horas serão em uma outra localidade situada a 75 graus de longitude leste. Quer dizer, se eu estou caminhando de oeste para leste, significa que eu vou somar as horas, né? Então é lógico que a que está 75, ela está com as horas adiantadas. Então presta atenção. Uma cidade está a 90 graus de longitude leste e a outra está a 75 de longitude oeste. Lá na de 76, repare que os hemisférios são diferentes. Então, o que eu faço? Eu somo as coordenadas geográficas. Vai dar 165, que nós vamos dividir por 15 e o resultado é 11. 11 não é. Se em 75 são 9 horas, na outra são 11? Não, 11 é a diferença. Então, presta atenção, onde está esse 9 aqui no seu lado direito? 9 horas seria na cidade 75 oeste. Mas eu quero saber lá na de 90 leste. Aí eu vou somar as 11 horas que eu tirei desse resultado aqui, vão dar 20. Ok? Então são 20 horas. Enquanto uma cidade são 9 horas, na outra são 20. Mas também não fica preocupado, a gente vai falar rapidinho aqui sobre os fusos do Brasil, porque eu vou criar outra aula para vocês, né? Então, os fusos horários do Brasil. Repare que o Brasil, ele está em 4 cores, uma cor azul clara, uma amarela, uma verde e uma roxa. Cada lugar cada cor tem um horário diferente. Lembrando que todos estão atrasados em relação ao Greenwich. Então, Fernando de Noronha tem 2 horas atrasadas de Greenwich. Se em Fernando de Noronha são 10 horas da manhã, na parte amarela serão 9, na verde serão 8 e lá no Acre serão 7. Então, enquanto Fernando de Noronha são 10 horas, no Acre são 7 horas. Ok? E agora também já está faltando um pouquinho para terminar a aula. Eu gostaria de dizer que nós vamos tentando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Nós vamos entrando em contato, vocês vão se organizar em casa. Eu vou explicar, eu já mandei no grupo como que a gente vai proceder para organizar esse material de geografia. Então, vocês fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima atividade. Beijos!